Você vive carregado de informação. Se você chega num ponto, poxa, eu esvaziei, eu tô vivendo o momento presente, que é outro conceito deles, que é Sim, aquele conceito que eu nem sabia que era isso, era derivado do budismo, que é o mindfulness, que é você estar no momento presente e se interessar 100%. por aquilo. Por exemplo, está com o teu filho, 100% teu filho. Estamos aqui no podcast, 100% aqui. É um Focado. conceito Olha, deles. não Eu não sabia. sabia. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Salcast, Fé em Movimento. Este é o nosso quarto programa, onde nós estamos desenvolvendo a palavra de Deus. E se você está gostando do que você tem acompanhado aqui conosco, eu peço que você indique para mais um amigo, curte, compartilhe, porque isso é muito importante para promulgar a palavra de Deus. Fábio, e aí? Como que você está se sentindo? Muito bem, Cadu. O primeiro a gente deu aquela. Ficou meio nervoso, agora Balançada? a gente vai se soltando. E tamo indo, né? Graças a Deus, tudo bem. Os números lá sempre aumentando no canal, né? Isso é muito legal, E que falando dá um nisso, incentivo pra nós. é isso aí. Falando nisso, pessoal, os números só estão aumentando, mas a palavra de Deus está sendo divulgada. Eu queria pedir para você, com carinho, clicar no link abaixo aqui, compartilhar para o seu amigo, para aquela pessoa que você quer que escute a palavra de Deus. E nesta noite em especial, nós estamos aqui com uns convidados sensacionais. Aqui estão os nossos amigos. Tiago, Oi, sejam bem-vindos. Sou o Thiago, sou membro da Igreja Adventista de São Sebastião, Central. Adventista há mais de 40 anos, já estive atuando em vários ministérios aí, Escola Sabatina, já passei pelo Ministério Jovem, diretor, professor, e atualmente estou aí só trabalhando um pouquinho na música esse ano. Estou um pouquinho de folga esse ano. sensacional. E também nós temos nossa outra convidada, a Vitória. Oi, gente, prazer. Meu nome é Vitória. Sou diretora jovem de Ilhabela. Tá? Eu estou há 2 anos como adventista e tem 2 anos que eu estou na direção dos jovens. Que bacana. E como não pode faltar Deus nesse programa, nós vamos pedir para que a palavra dele entre. Vitória, você tem um texto bíblico para gente? Claro, em João 8,12, Jesus diz o seguinte: Eu sou a luz do mundo. Quem me serve não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Que nós Amém. possamos ser a luz da vida para as outras pessoas, né? Que seremos Sim. Jesus para as outras pessoas. E eu gostaria de convidar você solenemente, independente da sua crença, da sua religião, se sentir no seu coração, feche os seus olhos. Tiago, faz uma oração para gente? Sim, vamos orar nesse momento. Querido e amado Deus, te pedimos nesse momento, ao abrirmos a tua palavra, Pai, que seja através da revelação do seu Santo Espírito, Amém. que ele traga luz à nossa mente e que essa mensagem possa alcançar os corações necessitados de ti. Amém. Abençoe o nosso estudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, Sensacional. Pessoal, todo ser humano ele busca luz, paz, sentido. A grande pergunta não é se buscamos, na verdade, é onde estamos buscando. E aí a lição dessa semana, pessoal, ela fomenta essa relação, nos leva a refletir sobre Jesus e como a verdadeira resposta às grandes buscas espirituais que a gente tem, né? Não é um debate para vencer as ideias, é um convite para a gente encontrar a verdade. Fábio, a gente vai entrar na lição da semana. Sempre na lição da semana, pessoal, que você pode encontrar, eu vou deixar no link embaixo, como eu já tenho deixado. Você pode mostrar pra gente, Fábio? A capa? Isso. A gente que estuda através da capa. Capa. Isso. A gente estuda através da lição da semana, né? É uma publicação da Casa Publicadora Brasileira. Você que tem interesse em acompanhar o programa e você que tem interesse em adquirir a lição e saber do que nós estamos falando, eu vou deixar o link aqui para vocês adquirirem. Geralmente no sábado, nós começamos com uma tirinha. A espiritualidade moderna fala muito em esvaziar a mente, mas quase nunca pergunta o que vai ocupar depois disso. Fábio, a tirinha de sábado, o que que apresenta pra gente? Cadu, antes quero fazer um destaque aqui. O budismo, ele não tem um Deus criador, assim como nós nos identificamos como Jesus Cristo, como o Criador.
a Trindade como sendo Deus único, o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Quando a gente passa para o budismo, essa noção de Deus Criador não existe. Eles são muito focados em meditação, filosofia, e aí eu vou pegar aqui o conceito da tirinha, que é você meditar para você esvaziar a sua mente e encontrar um caminho no caminho da luz. A gente vai ver bem em detalhes isso. Então o que que a tirinha pega? O que que a tirinha está Só enfocando um parênteses, aqui? Fábio. Para quem está em casa acompanhando, o tema dessa semana é Jesus e o budismo. A gente vai ver um contraste. Tem um contraste? Sim. Inclusive a gente vai ver pontos em comum. Pontos que a gente olha e fala, pô, isso aqui eu me identifico, mas na verdade tem um ponto que diverge brutalmente. Então tá, vamos lá pra tirinha. Então a tirinha é o seguinte, são 2 quadrinhos. Então tem 2 meninos ali. Um fala, a questão é esvaziar a mente. Ele está sentado em posição de meditação. Aí um outro passa e fala, a verdadeira questão é o que preenche a mente. Qual que é o detalhe aqui? Ele deu uma espetada aqui, né? O autor da tirinha, ele deu uma espetada no budismo e fala, tudo bem, não sou... Você pode esvaziar a mente, desacelerar, selecionar o que você quer ver, selecionar os seus conteúdos. Mas o que você vai buscar, o que vai ocupar esse espaço? O que vai preencher, O né? que vai preencher? Legal. Bacana. O problema não é a mente cheia. O problema é as coisas erradas que estão ali dentro, né? Às vezes a gente fala assim, o budismo fala muito de mente, a gente fala muito de Espírito Santo. Fala assim, Senhor, me dá o Espírito Santo, me concede o Espírito Santo, me enche do Espírito Santo. Só que muitas vezes o Espírito Santo vira pra gente e fala assim, ué, mas tá cheio já, eu vou entrar onde aí? Então a gente tem que o sentido de se esvaziar seria nisso, né, Thiago? É a teoria do copo, né? Fala assim, você tem que esvaziar o copo para poder pôr outra coisa, né? Quando fala de esvaziamento, você até você tira a água do copo, mas o copo não tá vazio. Verdade. Mas, ô Thiago, eu acho que esvaziar a mente já é um caminho grande, viu? Porque hoje, você hiperconectado, com celular, rede social, você vive carregado de informação. Se você chega num ponto, poxa, eu esvaziei, eu tô vivendo o momento presente, que é outro conceito deles, Sim. que é aquele conceito que eu nem sabia que era isso, era derivado do budismo, que é o mindfulness, que é você estar no momento presente e se 100%. interessar por aquilo. Por exemplo, está com o teu filho, 100% teu filho. Estamos aqui no podcast, 100% aqui. É um Focado. conceito deles. Olha, não Eu não sabia. Você se abstrai das outras preocupações, Então né? você se abstrai, aí você já deu um passo. Agora, o que você vai colocar nesse espaço vazio Verdade. é a pergunta aqui do Cadu. Verdade. E você que está em casa acompanhando com a gente, essa foi a tirinha de sábado. Mas começando o estudo realmente dia a dia, nós passamos aí pelo gancho de domingo, né? E no domingo a gente tem o desenvolvimento da lição. Quando a dor entra em cena, toda religião precisa responder a mesma pergunta. Por que sofremos? E aí, Fábio, o que diz a lição de domingo pra gente? Cadu, a dor e o sofrimento me parece que é o motor ou o motivo de várias religiões existirem. Porque os pensadores, os fundadores das religiões querem responder uma pergunta. Por que de tanto sofrimento? Porque eles olham para o mundo e falam, ó, tem algo errado. O Siddhartha Gautama, que é o Buda, ele nasceu num palácio e rico, né? Vamos colocar assim, rico. E ao longo da vida dele, morou muito tempo ali, saiu daquele palácio, com certeza uma pessoa muito inteligente, e se deparou com sofrimento, morte, doença, velhice, pobreza, e ficou se questionando. Desigualdade social. Desigualdade social. Ele se deparou com o mundo real. Sim. Talvez ele estava vivendo ali numa bolha, muito provavelmente. Aí ele tentou Ele nasceu responder essa numa bolha, pergunta. né? Nasceu numa bolha. É. E ele tentou responder essa pergunta, a origem do sofrimento. E como você se livrar do sofrimento. Agora eu vou pegar um detalhe aqui, Cadu. Primeira coisa, ele identificou que existe sofrimento, que é óbvio, basta abrir o olho no mundo. Aí ele identificou qual é a origem. Aí num terceiro passo, ele propôs
que é possível acabar com o sofrimento, segundo a doutrina dele. Porque isso é igual eu já tinha falado, é uma religião barra filosofia. Nem tem uma divindade expressa. Entendi. Não tem uma doutrina, Uma doutrina assim regrada. divina. Aí num quarto ponto, ele elabora o que ele chama de o nobre caminho octuplo, que é a forma para você alcançar se libertar do sofrimento. Aí que vem o detalhe. Agora eu vou ler aqui o que Jesus falou, tá? Uhum. Lá em João, ele fala o seguinte: eu sou a luz do mundo. E o Buda, ele buscava a luz. E Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Então, portanto, Buda buscava a Jesus mesmo sem ele saber. Porque se ele Olha que buscava a bacana. luz e Jesus é a luz, do mundo. ele estava buscando a luz. Implicitamente ele sabia que E eu ele não digo, sabia que estava ele não buscando sabia, Jesus. mas ele estava buscando. E eu digo outra coisa. É natural do ser humano querer encontrar a Deus. Qualquer ser humano sincero, qualquer mente sincera, ela olha, quem sabe, o sofrimento ou olha a vastidão do mundo, ele sente essa vontade. E o Buda, dentro da inteligência dele, buscava a luz. Eu estou dizendo aqui que ele buscava a Jesus sem saber. É engraçado que a gente está falando de budismo essa semana e falamos na outra semana de hinduísmo. Eu até eu fiz um cortezinho com o vídeo do Rodrigo Silva que ele falava que o Gandhi, ele não foi cristão por pouco. Diz que em uma das bibliografias dele, ele conhecendo um mestre que achou esplendoroso, que aí era Jesus, os ensinamentos de Jesus. E diz que ele buscou uma igreja e para verificar nesses ensinamentos, só que aquela igreja não condizia com os ensinamentos de Cristo. Então, Afastou ele. afastou ele Uhum. da palavra de Deus. E então, o budismo vai, nesse paralelo, vai meio que encontra isso também, buscar a luz, e Jesus é a luz do mundo, não é, Thiago? Ele não teve a oportunidade de conhecer os ensinos de Cristo, porque ele viveu 5, 6 séculos antes de Cristo. Sim. Né? Talvez se já fosse pós-Cristo, talvez ele tivesse encontrado a luz que ele tanto procurava. Sensacional, é isso aí. Sensacional. Buda, ele buscou a luz, e Jesus afirmou ser a própria luz. Isso é fenomenal, esse destaque que você deu, Sim. hein, Fábio? E segunda-feira, para a gente passar para a lição de segunda-feira, vocês querem considerar alguma coisa sobre o domingo, Vitória? Não? Igual o Fábio falou, né? Que ele, querendo ou não, a gente sempre tá buscando, né? A luz, sempre tá buscando a Cristo. Mas é porque Cristo foi Deus que nos criou, né? Sim, Então a gente tá em conexão com Ele o tempo todo. direto. Então, mesmo as pessoas estando no vazio, procurando o vazio, elas sempre vão estar tentando achar, na verdade, a luz que é Cristo, né? Preenchimento. Se você Isso. tirar a religião, tira a religião da nossa vida. Tira qualquer menção que você faça a algum ser especial. Tira isso. O ser humano, naturalmente, ele já sente um vazio. Sim, Ele sente uma necessidade de ocupar um espaço, de ter alguma coisa para ele se referenciar. E é aí que entra a nossa religião, que é o nosso Deus. E a gente tem essa consciência disso. Só que o nosso desafio, enquanto cristãos, é tentarmos entender o lado de quem está de fora. Porque assim, é muito fácil falar, não, Deus criou o mundo, Jesus se sacrificou por nós. É muito fácil falar isso. Mas e quem está de fora? Fala, quem é Jesus? O que é Jesus? A pessoa já pergunta. Então, o nosso desafio enquanto cristãos é virar a ótica, né? Mudar a ótica para poder convencer a pessoa, mas primeiro, para convencer, eu preciso entender como que a pessoa está enxergando aquilo tudo, né? E na lição de segunda-feira, Thiago, toda religião começa no mesmo ponto. Algo está errado com o mundo. Mas nem todas chegam à mesma resposta. É isso aí? Exatamente isso. Daí foi uma pesquisa de um professor de Boston e que ele fala, todas as religiões elas não terminam no mesmo ponto, mas elas partem do mesmo princípio. Tem algo errado. Foi o que Buda viu. A hora que ele sai do palácio, ele tem aquele choque de realidade. Ele fala, peraí, tem que alguma coisa não tá certa aqui, né? Quando a gente
não conhece a Cristo, a gente está no mundo, a gente também tem isso de, pô, peraí, será que é só isso? Não tá Por que que batendo, alguma não coisa tá não tá batendo, batendo. não tá batendo. Essa violência, essa crueldade, essa miséria, né? É muito diferente da gente saber que existe e a gente confrontar isso cara a cara. É muito diferente meus filhos saberem que existe pessoas, moradores de rua, e um dia que eu fui com eles em São Paulo, a gente foi bem no centro de São Paulo, no mercado municipal, e viram as pessoas revirando lata de lixo. Aí vem o choque de Aí, realidade. aí é o choque de realidade, que eles viram pra você e falam assim, eles vão comer o que estão tirando do lixo? A gente não pode ajudar. E o que é lixo para um, para outros é alimento, né? Exatamente. E essa pergunta que fica, né? A falta de resposta do sofrimento humano é a resposta que Deus traz. Deus é o único que tem essa resposta, né? Jesus, na verdade, ele muda a lógica também das coisas quando Jesus entra na sua vida, né? Ele não culpa o passado, ele não aponta castigo, e transforma sofrimento em oportunidade. Veja bem, né? A manifestação da graça é o que nós temos em Cristo, né? É, isso é o que acontece lá em João capítulo 9, na cura do cego. Exatamente. Enquanto todo mundo discutia por que, que aquele jovem era cego, Deus falou, não precisa discutir por que, que ele é cego. O que, que a gente vai fazer daqui para frente? É isso. Vamos manifestar a glória de Deus nele, vamos aproveitar a oportunidade. Né? E aí ele faz o milagre. E mais da metade do capítulo é o milagre, e metade do capítulo as pessoas discutindo se aquele milagre é válido ou se não é. Será justo, né? É, E você, Vitória? Bom, é isso mesmo. Às vezes o sofrimento, ele, querendo ou não, é um milagre, né? Às vezes o sofrimento, ele não é para... Muitas vezes Deus, ele permite o sofrimento, não é para nos ver triste, nos ver sofrendo. Talvez é para a gente também, uma maneira da gente alcançar mais ele também. Porque às vezes a gente está vivendo neste mundo tão ruim, né? E às vezes Deus ele só quer que a gente se apegue mais nele, que a gente se conecte mais com ele. E a gente se apegando mais nele, esse sofrimento vai ter fim. Verdade. Então é esse o caminho. E um ponto para a gente pensar é que Jesus, ele não explicou a dor. Jesus, ele entrou nela. Sim. E isso foi muito forte. ele traz a compaixão para esse cenário. Exatamente. E ele viveu, por exemplo, assim, vamos imaginar um cenário hipotético que todas as religiões têm a questão de verdade, todos os deuses existem que eles falam. Se a gente ir por esse campo hipotético, Jesus seria o único Deus que viveu aquilo que o seu filho pede. Ele sentiu a dor, ele sentiu nossos dilemas, ele sofreu com o pecado. E passou por tudo, né? Exatamente. E foi além. E foi Foi muito além. Né, Fábio? É uma história rica demais para ser inventada. Eu gosto desse ponto de vista. O conceito da graça, ele é tão inverte tanto a nossa pensamento natural que você fala, pô, essa história é incrível demais para ser inventada, né? Eu já vi algumas pessoas falando isso. É verdade. E a pergunta não é se a meditação funciona, se a gente pegar e voltar ali pro budismo. Não é se aquilo que eles fazem, se a meditação funciona. A pergunta é, para onde que ela aponta? Na lição de terça-feira, a gente tem algumas respostas quanto a isso, não é, Vitória? Isso mesmo. A meditação, em vários lugares, ela tem vários significados. Em vários países, cada um tem uma tradição diferente. Aham. E a tradição oriental é exatamente essa, de você esvaziar a mente, de você se concentrar na sua respiração, de você ter controle dos seus pensamentos. E algumas dessas práticas, ela é até já comprovada de que a respiração ela ajuda na ansiedade, né? Mas o problema está no propósito que isso leva, né? Ao contrário da tradição oriental, da meditação oriental, a meditação cristã, ela não busca se esvaziar, ela se busca de Se se preencher. preencher
com o amor de Uhum. Deus, de se preencher com Cristo. A Então, gente- essa que é a diferença. A questão da meditação para o budismo é algo parecido com o nosso jejum, né? Sim. A gente jejua a questão alimentícia, mas também a questão de coisas do mundo, a questão da tecnologia, que é muito importante hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem que praticar um jejum digital. Porque Temos. assim, o celular a gente virou escravo dele praticamente. Ele te né? chama toda hora, né? Sim. Toda hora tem uma coisinha. Exatamente. Ó, na aqui o tela. tablet para gravar o programa, eu já desativei a notificação, porque senão eu tô no meio do programa e tá vindo mensagem, tá vindo notificação. Então a gente tem que praticar também esse jejum digital, não é isso? Na verdade, a gente voltando lá pra tirinha, né? Esvaziar a mente, a gente, no cristianismo, você não esvazia, você troca o conteúdo. Né? Você Cê- tira um conteúdo e cê põe vai- outro. Põe um É porque conteúdo o bom. vazio, na verdade, não existe. Se você tirou alguma É. coisa, ser alguma coisa vai ter ocupado. ali. O, Querendo va- ou não, você vai ficar ali o vazio naqueles não tem pensamentos. propósito, É isso aí. não tem função. Tem uma escritora americana, Ellen White, ela fala assim, ó: uma vida dedicada ao bem dos outros, o Salvador achou necessário afastar-se dos seus lugares movimentados e da multidão que o acompanhava, o dia a dia. Precisava retirar-se de uma vida incessante de atividades para poder se resguardar. Jesus fez isso a vida inteira. Sim. Toda hora Jesus se resguardava para orar, se resguardava para ter comunhão com o Pai. E é basicamente a meditação do cristão é isso, não é isso? Isso mesmo. E aqui diz, né, igual você falou, que Jesus, depois de ele falar com as multidões, ele se retirava, ele ia para os montes e sozinho ele ia lá, conversava com o Pai, se conectava. Então, desde lá ele vem nos ensinando como ter esse momento a sós com Deus, né? Como é importante a gente ter esse momento a sós com Deus, porque só Deus nos completa, só a gente estando junto com ele que vai fazer com que o nosso coração fique completo. E a gente não Exatamente. fique no Cadu, vazio. vamos parar pra pensar que Jesus vivia numa sociedade que não tinha meios de comunicação modernos, internet muito menos, rede social muito menos, óbvio. Então, se mesmo ele desconectado de tudo isso, porque simplesmente não existia, ele Sim. sentia a necessidade de um pouco além, de ele buscar a solitude, que é diferente da solidão, que a gente vai ver, para ter uma conexão mais aproximada. Ou, né, usar a palavra aqui do budismo, a meditação. Então, a meditação, a gente concorda. O que a gente destoa aqui em relação ao budismo é com qual objetivo, Objetivo, né? exatamente. Mas a meditar, você se retirar, você buscar um contato num local calmo, imagina hoje, né? Se isso não é totalmente necessário, a gente totalmente conectado com tudo, eu acho que a gente, se a gente se isolar, ó, sem celular, alguns passam mal. Exatamente. E assim, e como você bem colocou, Fábio, Jesus ele nos deu um mapa, né? Na verdade ele fazia porque fazia bem para ele, mas era para ensinar Deu, o que deveria ser feito, ele né? deu exemplo, né? Exemplo. Jesus ele não ensinou você a fugir da sua vida. Ele nos ensinou a vivê-lo conectado com o Pai, não é? Exatamente. E nesse momento do programa é um momento sensacional. É um momento que a gente chega na quarta-feira, que é o hipertexto. Aqui, a Bíblia deixa claro que a mente esvazia. Na verdade, a Bíblia deixa claro que a mente vazia nunca foi um plano de Deus. Não é isso, Fábio? Perfeito. E o hipertexto, ele pega bem esse ponto. Eu acho que o autor da lição, ele quis destacar esse ponto em comum que nós temos com o budismo. Primeira coisa, pessoal, qual que é a diferença de você viver na solidão ou viver na solitude, né? Uma Mas primeira qual opção, a diferença a de solidão solitude? é algo que você é uma situação indesejada, que você está sozinho, não porque você optou por aquilo, para você ter um momento de meditação, simplesmente por algum motivo indesejado, você está ali sozinho e você se sente mal com isso. Agora, a solitude é quando você, de maneira intencional, você sai de cena e você busca Deus. Um detalhe, eu vi recentemente um religioso falando o seguinte, cristão, tá? Ele é cristão, que ele, uma vez ao ano, ele fica 7 dias
desconectado de celular, ficar 7 dias sem falar com ninguém, num imóvel, numa área rural. Aí acontece uma coisa que quem nunca fez isso não sabe o que é. Imagina você ficar 7 dias sem falar com ninguém, 7 dias sem olhar celular, 7 dias com os seus próprios pensamentos. Isso pode acontecer várias coisas. Uma das coisas logo de cara, você vai ficar mais sensível à voz de Deus. Você descobriu que muita coisa tá errada na sua vida também. Pior. E é exatamente, e isso pode dar um medo em você que os seus pecados podem vir à tona. Lógico, você não vai estar mexendo ali no Instagram, passando tela, Facebook, sei lá Vai o quê, gritar, né? ver Netflix. De repente você só está com você e seus pensamentos durante 1, 2, 3, 4, 5 dias, sem ninguém. Aí os pecados vêm à tona. Talvez a pessoa não deseje isso, por isso que ela foge desse tipo de situação. Ninguém quer encarar os seus defeitos, os seus erros, né? E outra, ela pode também ouvir Deus chamando ela para algo maior também. Afinal de É um contas, ele chamado. tirou uma cortina. Então, quando você busca isso, eu, sinceramente, eu queria fazer isso. Eu nunca fiz isso. Eu Também nunca não. fiz isso. Eu queria ficar 7 dias, ou 5 dias, que seja, numa área rural. Quando a gente vai em acampamento que já não tem o sinal do Wi-Fi, já é um desespero. Pior. Já é um Deus nos acuda. E olha que tem bastante gente, você pode conversar e tudo mais. Mas imagina, Cadu, você ficar 5 dias só você com você mesmo. Gente, Aí- até eu gostaria. Eu gostaria. O que será que ia emergir Eu de me dentro de pergunto mim? se eu gostaria de, por ter desejo de uma aventura assim e ter alguma conexão, ou se eu não gostaria, porque é o que você está falando. Você vai descobrir muita Vai coisa. descobrir muita coisa. Outra pergunta que fica é assim: se eu volto depois? Se eu volto É. depois, né? Ou você bota outra pessoa, né? Mudado. Exatamente. Mas a partir do momento, eu acho que a partir do momento em que você quer ir para buscar ter uma conexão com Deus, aí é diferente, né? Aí você já Verdade. vai buscando ter essa conexão, querer esse silêncio ali para você ter um momento com Deus. Aí é diferente. Jesus mesmo, no princípio do seu ministério ali, ó, quando a Bíblia relata, 40 dias no deserto. Sim. Imagina, ele está Foi falando de 7. intencionado. É. Ele está falando de 7, E- imagina 40 dias. E, pessoal, hoje, com as redes sociais, a gente. Vou dar um chute aqui, eu acho que metade das pessoas que têm smartphone, eles estão viciados nas telas. Só metade? É. Eu acho que tá bem baixo essa. Sabe Eu por colocaria quê? uns 85% aí. Pode ser até um pouquinho mais. Eu acho que todo mundo, gente. Porque, É? Vitória, imagina, para pensar, porque quando você entra ali, o algoritmo sabe do que você gosta. E ele Ele vai escuta. fornecer exatamente tudo que você quer ver. E normalmente é conteúdo raso. Então você fica ali passando vídeos curtos, que só arranha a É superfície. os 3 segundos, né? Igual o Marcelo comentou com a gente aqui, é os 3 segundos que você Os 3 segundos. fica preso ali. Que você olha, tá, aqui no máximo 30 segundos vai passando. De repente passa 1 hora, 2 horas, você fala, cara, o que eu tô fazendo? Dá até uma sensação ruim. É. Então, imagina que você sai fora disso. Sai fora, peraí, vou parar, vou Vou ficar desligar. 5 dias. Aí, Deus, você tirou o ruído, tirou uma parcela de ruído. Saiu a interferência. Saiu uma né? interferência. É. Olha, eu não sei o que pode vir Você disso. muda a frequência. Eu não né? sei. Ó, Salmos 77:12 fala assim, ó: Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Cara, nesses 5 dias é o momento que você vai estar pensando em Deus. 100% em Deus. Lembra do budismo lá que você falou do 100%? Sim. É 100% em Deus. Não tem como você fugir disso. Uma coisa eu digo: se você tiver essa experiência, se prepare para uma transformação. Sim. Exatamente. A palavra, Thiago, ela não esvazia. Ela reorganiza o seu coração. E nesse contexto, quando a gente fala que a salvação depende de esforço, né? Você se dedicar um tempo para Deus é esforço. Você fugir do mundo, né? Tem um esforço. Que a paz, você vai buscar uma paz que é suficiente. Nesse contexto, a quinta-feira nos mostra o caminho para a paz, não é isso, Thiago? Exatamente. E aqui é onde começa a ter uma divergência muito grande, né? Entre budismo e Cristo.
A gente vê alguns pontos que eles caminham mais ou menos lado a lado, às vezes com um propósito um pouquinho diferente, mas aqui é totalmente antagônico, né? Sim. Enquanto em um fala que você, pelo seu esforço, né? Você se retirar, você meditar seguindo os caminhos ali, né? Os passo a passo do caminho ali, você vai chegar na iluminação, na No paz. Nirvana. Exatamente. Cristo já fala o contrário, ó. Não é pelo seu esforço. Não é você que vai conquistar nada. A salvação não vem de você. O que você fizer não tem valor para a salvação, né? E A uma coisa salvação- que as pessoas não entendem é a graça, né? Porque é de graça. Sim. É de graça. é de Não graça. é pelo Tem seu um esforço. preço, Teve mas um- nós não pagamos ele. Exatamente. Quem pagou foi Cristo, Exatamente. né? E no budismo, a libertação vem pelo esforço próprio. Você É. se dedica, você vai lá, Nossa, você se esforça. Agora, no cristianismo, não. Vem pela graça. pela graça. É Deus transformando o nosso coração. É a gente se colocando na vontade divina, né? A E- Bíblia afirma, né, que não é por obras, mas é pela graça. Só que assim, vamos também não tirar do contexto. Ah, se é de graça, então não vou fazer nada. Não, a sua obra vem depois disso. A É obra vem depois. consequência, né? Lembra? Você- Eu ia falar que é consequência, né, da fé que a gente tem. Porque, igual, imagina, se a gente fosse salvos pelas obras. Eu ia olhar pro Tiago aqui e ia pensar, nossa, eu faço mais coisa que o Tiago. Eu faço doação, eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, eu tenho muitas obras. Só que, então eu vou pro céu e ele não. Imagina, se a gente Você fosse começa salvo a colocar na pelas sua obras. balança, não na balança Aí de as Cristo, pessoas né? vão começar, querendo ou não, julgar umas às outras e automaticamente elas vão estar pecando. Verdade. Mas na modernidade tem muito disso, né? Sim. A pessoa fala: ah, eu vou pro céu, eu fui uma boa pessoa. É. Eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não maltratei, eu sigo as leis, eu não faço mal, né? Então eu vou pro céu. Exatamente. Só que o único caminho pro céu é Cristo. é É Cristo. Cristo. Que é o único também, que é o príncipe da paz também. A paz só vem através dele. Você está falando de paz. A paz que o mundo promete como destino, Jesus oferece como ponto de partida, Sim. né? O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, né? Não Uhum. tenho que esperar para chegar, para atingir o ápice da minha vida como um paz. Não, eu tenho que ter Cristo em meu coração. Aí sim, como diz a música, eu tenho paz, né? Ô, Cadu, em relação ao hinduísmo, o budismo ele converge. Porque em ambas religiões, a salvação vem pelo seu comportamento, pela sua disciplina e, para usar as palavras do Buda, né? Você seguir o caminho virtuoso. Aí, na hora que vem o cristianismo, aí que é. A gente sempre toca nesse ponto, porque sempre cai. Porque é uma divergência brutal, que é a graça, o conceito da graça. Mas é interessante, falou em relação ao hinduísmo, mas o conceito da salvação por esforço próprio é natural. Né? É É automático. automático, A é natural. meritocracia, ela existe no mundo, em tudo. Em Sim. tudo. E a gente sempre vai querer imputar isso também em relação a Deus. É racionalizar aquilo que não é racional. A graça ela não é racional. Não é racional em nada. É dom de Deus. É né? isso aí. A única forma da gente entender a graça é você entender que é dom de Deus. É isso aí. Se a gente for tentar ficar debatendo o que é graça, como que ela funciona, tirando o dom de Deus, a gente não vai ficar andando em círculo. Sim. E para você aí que está acompanhando o nosso Cellcast, que é a fé em movimento, esse é o estudo da lição. Antes de passar para sexta-feira, que é o nosso último dia, eu gostaria de saber se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, estão compartilhando aqui o nosso podcast, para que você também possa atingir outras pessoas. Se tem gostado desse debate entre as religiões, nós não temos nada contra nenhuma religião, nós estamos só querendo fomentar para que o esclarecimento chegue a todos, não é isso? E na sexta-feira, a gente traz um tema muito legal. Muitos mestres passaram pela história, mas a luz já existia muito antes deles, não é isso, Vitória? Exatamente. A luz, ela já existia há muito tempo. E sempre as pessoas, elas vinham ansiosas buscando essa luz e nunca encontrava. E elas queriam encontrar uma religião capaz de satisfazer, né, o coração delas. Que bacana. E elas tinham sede do conhecimento de Deus e a certeza de uma vida além da sepultura, né?
E aqui na sexta-feira também fala uma coisa muito linda que eu gostei bastante, que é o amor paternal, né? Que, que o amor paternal veio de geração em geração por meio do coração humano. E querendo ou não, nada se compara ao amor de Deus. O amor que ele sente por nós. É imensurável, né? É mensurável. E aqui fala que um homem não passa o amor de um pai para um filho, não é tão pequeno em comparação com o ilimitado, com o amor gigante de Cristo, né? Aqui, ó, na lição tá escrito aqui, eu vou ler para vocês. O amor difundido por Cristo, por todo o ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, é tocado por esse amor, recebendo crua, liberta a pessoa da culpa e da dor, da ansiedade e do pesar, que consome as nossas forças vitais. Então, a lição tem nos mostrado que quando o amor de Cristo introduz na nossa vida, não tem só uma alteração espiritual, tem uma alteração física. O seu organismo começa a melhorar, o seu cérebro começa a ser melhor, não é isso, Thiago? O que você pensa? Sim, começa a ter o que ele fala que é da cura, né? Você é restaurador, é um amor restaurador, restaura a alma, né? Quando você tem paz, parece que seu corpo reage de forma diferente. Você já O viveu? estresse é, Você já é viveu algo sentimental que liga com o físico, né? Na modernidade se fala muito do estresse, né? O estresse é algo que você não consegue definir direito, né? Detalhadamente. Você fala assim, a correria do dia a dia, o trabalho, a preocupação, é isso aqui, pode ser prova, pode ser um monte de coisa. Mas que traz uma infinidade de malefícios para o corpo. E a paz é totalmente oposto, né? Ela traz um monte de benefício. Legal. Essa paz vem através do quê? Quando a gente entende o amor de Cristo por nós. Que a gente aceita ele, a gente deixa ele entrar em nosso coração. Jesus, ele é a fonte, né? Seu amor, ele cura a culpa, a ansiedade, a dor. Seguir Jesus é viver uma vida nova, uma vida transformadora, não é não, Fábio? Com certeza. Um destaque aqui, Cadu, na lição, ela fala o seguinte, que se a gente relembrar aqui dos grandes pensadores, e vamos colocar o Buda entre eles, porque o Buda ele é mais pensador do que religioso. Essa luz que ele refletiu, ela provém de Deus, porque toda a sabedoria vem de Deus. Emana de E esses Deus. temas que a gente concorda, por exemplo, né? Olha só o que ele fala. Ele fala, olha, você tem que ter uma visão correta e uma intenção correta. Olha, Então, o que seria uma visão correta? É você olhar, buscar a verdade com uma intenção correta. Não é buscar a verdade, Porque tem que buscar. e fazer por o que exemplo, eu quiser. vou buscar a Tirar verdade para ganhar uma eleição, para fazer um teatro. Tirar proveito disso. É. É, Você, né, você Só- colocar uma máscara, você fazer o que é correto com a intenção correta. Perfeito. E isso bate certinho com quem? Quando Cristo fala, olha, eu não quero adoradores mecânicos, né? Eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Então você, pelo motivo correto, com a intenção correta. Então, ele como pensador, ele tem pontos em comum, porque de alguma forma, que nem ele sabia, ele estava refletindo Deus. Exatamente. Tá? E isso aqui tá aqui. Quem falou isso foi É. Ellen White. Ele não falou diretamente do Buda, mas ela colocou isso entre os grandes pensadores. E sobre essa ótica, na verdade, você tem que buscar o correto e fazer o correto é o que Cristo viveu nessa terra, não é? Ele buscava o entendimento com o Pai, ele buscava a sintonia com o Pai para poder ser o Pai para as outras pessoas, né? e ele veio exatamente para nos ensinar, né, a viver neste caminho. Ele veio do céu para nos mostrar o caminho correto. E também, se ele não tivesse vindo, a Bíblia não existiria, né? Exato. As histórias de Deus tá aqui, a trajetória dele, todos os A ensinamentos. Bíblia ela é Jesus em Gênesis e Jesus em Apocalipse. Exatamente. É o amor de Deus. É igual o nosso pastor Eusélio fala, é o nosso GPS, é o nosso guia para a nossa salvação. E você está falando de caminho, Vitória? Jesus ele não aponta o caminho.
Jesus, ele é o Ele caminho. é o caminho. Ele é o caminho. Ele diz isso o tempo inteiro. Igual em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, Ninguém vai ao Pai senão por mim. exatamente. Então, essa aqui é a resposta. A resposta para a felicidade, para a paz, para uma vida tranquila, é você seguir o caminho que é com Bacana. Cristo. Enquanto todos apontam para algum lugar, né? Ou caminho, ou luz, isso, aquilo. Cristo é o único que fala assim: eu sou tudo isso. Sim. Eu É sou a só fonte bem- da vida, sou a água da vida, sou o pão da vida, sou o caminho, sou a luz, Sua esperança. sou a esperança. Ele fala com a grandeza de Deus, né? Ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, Eu eu sou sou o o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Então Eu sou o ele, princípio. a maneira dele falar é daquele do Deus criador, onipotente, onipresente, que se coloca acima de tudo isso. E lembrando também que, exceto o cristianismo, o judaísmo, as outras religiões, elas foram criadas do sol, da lua, Da elas já origem. vieram da natureza. O judaísmo, o cristianismo, né, que é a nossa raiz, ele antecede tudo isso. Exatamente. E agora, pessoal, com todo carinho, com todo amor aos nossos amigos budistas, na semana passada aos nossos amigos hinduístas, isso aqui é só mesmo um diálogo aberto, um diálogo fraternal, para que a gente consiga trocar ideias, trocar informações, né? Nós não estamos aqui para vender nada, nós estamos aqui para dialogar e que espero que você esteja tocando no seu coração essa lição. E essa aqui foi a nossa lição da semana. Sim. Né? Espero que você estude na sua casa, você também veja os vídeos que são feitos diariamente a partir desse vídeo global e que você esteja com Cristo também no seu coração. Isso aí. E agora, Amém. pessoal, nós temos um bloco muito especial, um bloco que toca o coração de todo mundo que vê. Agora a gente vai para as dicas da semana. Fábio, você tem alguma dica essa semana? Tem uma dica: livro Contagem Regressiva, de Alejandro Bulhon. Pessoal, eu não sei se vocês conhecem o autor, ele é muito conhecido no meio adventista. Onde ele passa, ele tem uma história incrível para contar. Ô Cadu, eu sei que você leu o livro, eu não li ainda. Você pode dar um toque para nós aí? Exatamente, gente. Esse livro é um livro missionário da nossa igreja esse ano, né? E nós temos um desafio. Na verdade, eu me desafiei, né? Eu falei assim, eu não vou entregar um livro sequer se eu não ler o livro primeiro. Porque não tem sentido eu entregar para alguém e falar assim, lê esse livro, é bacana, Uhum. e eu não ter lido o livro ainda. E por várias vezes eu já tinha feito isso, então eu falei, esse ano não, esse ano eu vou ler primeiro. Então logo no comecinho do ano que eu recebi o primeiro livro, já li e já entreguei o primeiro livro também depois que eu li, né? Tiago, o que você acha desse livro? Esse livro, ainda vou descobrir. Não chegou nas minhas mãos, mas se você quiser esse livro, deixa nos comentários, quero o livro, a gente vai entrar em contato com você e você vai receber um exemplar na sua casa totalmente de graça. É isso que eu ia falar, é de graça. E também, esse livro pode mudar a sua vida, quem sabe, né? E por mudanças de vida, a gente entra numa outra parte de um bloco bacana que é de testemunhos. Eu queria convidar a Vitória. Vitória, você tem um testemunho bacana para contar? Tenho um testemunho muito legal para contar, que é de como a gente descobriu a igreja adventista, né? Eu venho de uma cidade bem interior de Minas Gerais, de 4.000 habitantes, e lá não existe igreja adventista. Nunca ninguém ouviu falar. E aí a gente teve uma proposta para vir morar em Ilhabela, por conta de trabalho, essas coisas. E acabou que, morando aqui, a gente conheceu um casal que precisavam de caseiros, de ajudantes, né? E aí a gente foi conversar com eles. E eles eram adventistas. E aí eles falaram assim com a gente, olha, vai ter uma peça, vai ter um momento muito especial na nossa igreja. A gente gostaria que vocês fossem. E depois... Você e seu marido. Eu e meu marido, nós dois. E depois disso, a gente pode conversar sobre o trabalho. E eu falei assim, ok. Só que detalhe, o meu marido, ele é ateu. Ele era ateu. E eu olhei pra ele e falei assim, você vai querer ir numa igreja? Porque antes, acabava que ele não gostava nem de citar o nome de Deus, né? Então era um momento assim que eu falei, e agora? Mas aí ele falou, não, a gente vai.
na igreja. E a gente foi. Chegando lá, assim que a gente entrou na igreja, assim, a gente sentiu o amor de Deus, sabe? Amém. E quando a gente ouviu lá o sermão e tudo mais, e teve um teatro. E nesse teatro era a criação de Deus, né? E Deus estava mostrando a criação dele e como o inimigo foi entrando no mundo. E mesmo assim, Jesus ele estava ali protegendo seus filhos. E esse teatro comoveu muito a gente. E principalmente o meu marido, que ele até se emocionou no momento. E isso fez eu me sentir muito maravilhada com isso. Tocada, né, naquele Muito momento. tocada, porque saber que Deus, ele falou com ele ali, sabe, naquele momento. E através de uma peça, né? Algo que é diferente. E é difícil você encontrar na igreja uma peça, né? Exatamente, para você ver que não precisa de muito. Talvez você conversando com um irmão próximo, com uma pessoa ali do seu lado, você falar um pouco de Deus já é muito para aquela pessoa. Com certeza. E foi isso. E aí ele se emocionou, depois ele conversando comigo, ele falou que ele se sentiu o toque de Deus ali, sentiu aquele sentimento de esperança, sabe? Nossa, Tipo, será que, nossa, ele existe mesmo? Será que ele vai me salvar, sabe? que E ótimo. aí a gente teve o estudo bíblico, a gente se batizou, a gente se casou. Amém. E foi uma maravilha, assim. Deus, ele mudou completamente a nossa vida. Se eu for parar pra pensar na minha vida passada e da minha vida agora, a minha vida é completamente mudada. A minha vida é completamente perfeita É o diante. sinônimo do batismo, né? Você morre Exatamente. para sua vida anterior e você passa a viver uma vida nova. É. Muito Então, bom. pra você ver o quanto Deus, ele completa a gente, né? Amém. Sem ele, a gente não é nada neste mundo. Olha, o seu testemunho mostra que a fé ela não é teoria. A Não, fé ela é vivida. Muito bem. exatamente. Tudo começou por um convite. E Por um tudo começou convite. por um convite. Um convite e se... Despretensioso para um serviço. Exatamente. Que bacana. Pra você ver como Deus, ele usa as pessoas, né? Engraçado que eu venho lembrando aqui, a mãe dele, ela é muito cristã mesmo, sabe? Ela Fervorosa. fervorosa e ela sempre orava. Ela lembra eu lembro que ela falava pra mim que ela não via a hora de ver o filho dela adorando a Deus. Amém. E foi muito lindo quando a gente contou pra ela. Eu falei assim, nossa, o seu filho ele vai se batizar. E ela, nossa, ela ficou tão feliz. E ela veio presenciar. Eu falei assim, eu faço questão da senhora vir E ver você sabe esse que no momento. céu, Vitória, a gente vai saber tantas e tantas histórias de tantas pessoas que oraram por nós e que nós também influenciamos na vida das pessoas, Sim. né? Então, pra você ver como também uma oração transforma. Amém. Amém. Pessoal, esse aqui foi o nosso Salcast e eu gostaria de convidar os nossos amigos para poder fazer as suas considerações finais. Fábio, Pessoal, obrigado aí por acompanhar mais um Salcast. A gente fica verdadeiramente feliz de fazer isso, porque a gente se sente, Cadu, eu me sinto útil. sim, É uma é a sensação obra, de né? fazer algo útil, algo correto. Amém. Eu vou usar agora até as palavras ali do Buda. Fazer algo correto com a intenção correta. Agora, né, vem a parte cristã, com foco em Cristo, né? Amém. Amém. Vitória, suas considerações. Bom, eu achei maravilhoso estar aqui com vocês. bacana. É a primeira vez. E é incrível ver o quanto esse podcast, querendo ou não, ele tá crescendo, né? O quanto ele querendo ou não, ele ajuda a gente a entender mais, a se conectar mais Amém. com Deus, com a lição. Então Bacana. é muito maravilhoso isso, que continue, que Deus abençoe. Vou estar orando muito para que esse podcast ele possa conectar com o mundo todo. Amém. E ó, não sei se eu expliquei pra vocês já sabem, viram nos outros programas, mas Salcast somos adventistas do litoral. Sim. Também somos o sal da terra, né? Tiago, suas considerações. Muito bom estar aqui com vocês. É uma delícia fazer parte disso, né? Acho que a primeira vez que Amém. participo de uma gravação de um programa de internet. A gente fica um pouco ansioso,
Mas é bacana. muito bom fazer parte desse projeto, ver o quão Deus tem abençoado esse projeto, né? Amém. A gente conversou nos bastidores um pouquinho antes, dos números, do crescimento que está esse projeto, né? Que Deus continue abençoando aí, abençoando cada um que nos acompanha aí, Amém. que possa ser para a honra e glória dele. Amém. É isso aí, pessoal. Na lição dessa semana, nós estudamos sobre o budismo, que busca a luz. E a gente fala, enquanto cristão, que a luz que o mundo procura já tem um nome. Ela é Jesus. Este foi o Salcast, Fé em Movimento.